Olá, boa tarde. O Natal é considerado uma das melhores datas sazonais para o comércio. Este ano, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, cerca de 123 milhões de consumidores foram às compras nas últimas semanas. Agora, as lojas físicas e virtuais são procuradas para as trocas de presentes. E aí é preciso alguns cuidados para que o consumidor não saia no prejuízo. Nesta edição do Jornal da Justiça, nós vamos falar sobre a troca de produtos e os direitos do consumidor. E você vai ver também. Partido Rede Sustentabilidade entra com ação no Supremo para que a Corte determine que o Ministério da Saúde disponibilize vacinas contra a Covid-19 para crianças. O Supremo Tribunal Federal aplica entendimento para impedir eleições sucessivas e ilimitadas para o mesmo cargo das mesas diretoras das Assembleias Legislativas da Paraíba, do Acre e do Amazonas. E ainda, na retrospectiva 2021 do STF, a decisão do plenário sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15 de março de 2017. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou parcialmente a favor do recurso da União. O Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira, pedindo que a Corte determine que o Ministério da Saúde disponibilize vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. O partido destaca que o imunizante para crianças já tem autorização do órgão regulador do Brasil, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A rede argumenta que a vacina da Pfizer é usada no mundo todo e pede ainda que a aplicação ocorra independentemente da prescrição médica. A ação está com o ministro Ricardo Lewandowski, que pode decidir sobre o assunto a qualquer momento. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, aplicou o entendimento firmado para impedir eleições sucessivas e ilimitadas para o mesmo cargo e dentro da mesma legislatura para as mesas diretoras das Assembleias da Paraíba, do Acre e do Amazonas. Veja os detalhes da decisão no comentário da consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa tarde. E em sessão do plenário virtual finalizada no último dia 17 de dezembro, os ministros, por maioria de votos, decidiram manter a jurisprudência da Suprema Corte e limitar a uma única vez a reeleição da mesa diretora das Assembleias Legislativas de pelo menos 3 estados da Federação: Paraíba, Acre e Amazonas. As ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que argumentava que a possibilidade de recondução de forma ilimitada violava os princípios republicanos e também do pluralismo político e que os estados e o Distrito Federal deveriam seguir a mesma regra prevista na Constituição Federal de vedação de recondução para a mesa diretora tanto da Câmara dos Deputados como do Senado da República, ambas casas legislativas do Congresso Nacional, em virtude do princípio da simetria constitucional. O ministro Edson Fachin, relator das 3 ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu que essa regra de vedação da reeleição dos membros da mesa diretora para cargos consecutivos numa mesma legislatura não é de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados, mas deve ser observado em razão dos princípios republicanos e democráticos, que exigem, na sua essência, temporariedade para esse tipo de mandato e também alternância no poder. E com isso, por maioria de votos, os ministros no plenário virtual deram interpretação conforme a essas ações diretas de inconstitucionalidade para permitir uma única reeleição dos membros da mesa diretora para os mesmos cargos em casos de mandatos consecutivos. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. A Advocacia Geral da União conferiu segurança jurídica a leilão do pré-sal, que arrecadou 11 bilhões e 100 milhões de reais. A AGU garantiu a segurança jurídica do leilão dos volumes excedentes da seção onerosa do pré-sal promovido pela Agência Nacional de Petróleo.
As áreas de Sépia e Atapu, na Bacia de Santos, foram arrematadas por 5 empresas que, por meio de 2 consórcios, assinarão contratos para a exploração e produção de petróleo e gás natural. Os locais foram ofertados no regime de partilha de produção e o contrato é de 35 anos. Uma força-tarefa formada por 65 advogados públicos federais da AGU monitorou o ajuizamento de ações judiciais para evitar decisões que pudessem prejudicar o cronograma do leilão. O grupo atuou durante 7 dias em regime de plantão e garantiu que nenhuma liminar fosse aceita pela Justiça. O leilão vai importar na arrecadação para os cofres públicos de 11 bilhões de reais. Além disso, o ágio que foi oferecido em relação ao excedente de ordem da União, que é o critério de julgamento do certame, em uma área chegou a quase 200% e na outra em torno de quase 400%. A estimativa é que mais de 200 bilhões de reais sejam investidos na área nos próximos anos. E a Advocacia Geral da União colaborou desde a celebração do contrato de exceção onerosa, por meio da consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia, até o âmbito do contencioso, com o apoio da Procuradoria Federal junto à ANP. É muito honroso saber que todo esse processo a consultoria participou e pôde contribuir para o sucesso dessa política pública que é tão importante para o Brasil e sua população. A seguir, as regras para a troca dos presentes de Natal, que esta semana deve movimentar bastante o comércio. A gente volta já. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. As vendas no Natal deste ano surpreenderam os comerciantes. Agora, depois da entrega dos presentes, vem a troca dos produtos que não deram certo por algum motivo. Mas o que é preciso para isso? É o que você acompanha na reportagem. O comércio do Distrito Federal teve um Natal mais otimista este ano. O crescimento nas vendas variou entre 12% e 14% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o faturamento foi negativo em razão da pandemia. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista do DF, o Sindivarejista, as festas de fim de ano devem injetar na economia local mais de 670 milhões de reais, contra 190 milhões em 2020. Ainda segundo o Sindivarejista, o gasto médio neste Natal também aumentou em relação ao ano passado. Neste ano, o brasiliense desembolsou cerca de R$ 270 para a compra dos presentes de fim de ano. Já em dezembro de 2020, o valor médio gasto foi de R$ 230. Além disso, os cartões de crédito e débito respondem por 52% do pagamento. Entre os setores que mais venderam, destaque para o de confecções, calçados e brinquedos. Passado o Natal, muitos desses presentes agora serão trocados, seja porque não agradaram, não serviram ou apresentaram algum defeito. Mas afinal, quando é possível fazer essa troca? A empresária Cristiane Moura explica que existe uma diferença entre as compras online e as realizadas nas lojas físicas. A venda online, ela é obrigatória a troca. Na venda física de lojas físicas, ela não é obrigatória. Por quê? Acredita-se que o cliente já viu, já experimentou, então ele não precisaria de troca. Mas o comércio faz isso como um benefício para o cliente. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, uma loja só é obrigada a fazer a troca em casos de defeito do produto. Já a troca por outros motivos depende de cada estabelecimento. O vice-presidente do Sindivarejista ressalta ainda o que é necessário apresentar na hora de fazer a troca. O consumidor deve guardar e apresentar nas lojas a nota fiscal e a etiqueta do produto para facilitar as trocas. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com o diretor do PROCON do Distrito Federal, Marcelo Nascimento.
Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Viviane. Grande prazer estar aqui novamente na TV Justiça. Obrigada. Bom, vamos falar aí de uma questão da loja física. Se não houver defeito no produto, o consumidor, a loja, aliás, pode se recusar a fazer a troca? Não. Se o produto tiver defeito, a loja é obrigada a fazer a troca, mesmo em caso de produtos promocionais. Né? No caso de o produto não tiver nenhum defeito, realmente a loja não é obrigada a trocar esse produto. Né? Por uma questão de tamanho, cor ou ajuste, ela não é obrigada. Né? Então, ela faz isso por uma questão de liberalidade da loja, né? E também como uma forma de cativar o cliente. Então, é muito importante que o consumidor, antes de comprar nas lojas físicas, se informe com a loja qual a política de troca praticada. Ok, bom, aí então pode valer uma conversinha, quem sabe que não troca na loja, mas o consumidor pode fazer essa tentativa, não é mesmo? Sim, sem dúvida, né? Mesmo alguns estabelecimentos que não costumam fazer a troca, com alguma conversa com o vendedor, é possível que isso venha a acontecer. Mas é importante que a palavra do vendedor, ela, para fins de garantia do consumidor, ela possa ser escrita na embalagem ou na etiqueta do produto, falando que sim, que será possível realizar uma troca e qual as condições e prazo para essa troca. Agora, ainda no caso da loja física, há um prazo fixo para troca ou isso varia de loja para loja? Varia de loja para loja. Como não é obrigado a troca de produtos sem defeito, então cada loja estipula suas condições e os seus prazos. Então, nós temos lojas que utilizam prazo de 7 dias, 10 dias, outras até com 30 e 45 dias. Bom, agora vamos falar um pouquinho da compra pela internet, que está bombando desde o início dessa pandemia, não é, Marcelo? Então, eu queria passar para você um caso concreto, que é pepino para muito consumidor. Ele compra uma geladeira, que é um eletrodoméstico imenso, e ela não funciona, chega em casa não funciona. Quais são as opções do consumidor neste caso? Solicitar a troca do produto de forma imediata, né? Ou se ele recebeu o produto, essa geladeira não corresponde às características que ele esperava que ela tinha, ele pode desistir dessa compra no prazo de até 7 dias depois que recebeu o produto. Então, no prazo de 7 dias que ele recebeu o produto, ele pode desistir da compra da geladeira ou trocar a geladeira por uma outra geladeira, no prazo de até 7 dias. Passado esse prazo, ele não vai poder mais desistir da compra, mas ele vai poder utilizar, sim, a garantia para poder substituir o produto ou levá-lo para assistência técnica. E se essa loja virtual fizer um corpo mole, criar dificuldades para trocar uma geladeira? Porque tem que devolver essa geladeira, né? Provavelmente. Ou então levar para uma assistência técnica. Isso. Aí o consumidor deve registrar sua reclamação em algum dos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, ou então, se ele decidir, pode até, inclusive, procurar a justiça para que a loja seja também obrigada a realizar a troca ou cancelar a compra. Uma grande dificuldade que os consumidores têm nesse tipo de compra é o contato posterior com a loja, né, para que realmente ela atenda o pedido do consumidor. Agora, pelo mês de janeiro, Marcelo, é muito comum haver liquidação, né? Depois desse agito das compras de fim de ano. A pessoa quer fazer a troca de um presente ou de um objeto que tenha comprado e aí está na época da liquidação. Como é que fica a situação no caso da loja física e também na virtual? Isso, na loja física segue aquela regra que a gente acabou de falar, né, que o consumidor tem que se informar previamente com a loja quais são as políticas de troca daquele produto, né, do que não tem um defeito. Né? Em se tratando de liquidação, às vezes há aquelas situações, né, que o produto, ele comprou o produto por um valor e posteriormente esse produto entra em liquidação e ele quer trocar esse produto, mas o que vale é o preço ali da nota fiscal que o consumidor deve guardar. Né? Então, há um certo equívoco de interpretação também nessas trocas quando o produto entra numa liquidação posterior. Já na internet também segue aquela mesma regra, a loja é obrigada, independentemente de haver defeito do produto, ela é obrigada a trocar o produto ou cancelar a compra no prazo de até 7 dias depois do recebimento do produto. Né? E essa parte nas compras virtuais, realizadas também, inclusive, pelas redes sociais, que também virou um grande nicho do mercado, né? Todos os valores despendidos do consumidor devem ser reembolsados, inclusive aqueles a título de frete. Então, se o consumidor desistir da compra, ele deve receber
todo o valor corrigido e com o valor também gasto a título do envio ou recebimento da conta. Ok, Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, e um ótimo ano novo para você, viu? Viane, eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de dar voz aí ao direito consumidor, que a TV Justiça sempre nos prestigia. Então, uma boa tarde para você, um feliz ano novo também para todos que nos assistem. Tchau. E agora, no próximo bloco, como boa parte da classe artística se reinventou durante a pandemia. E mais uma reportagem da retrospectiva STF 2021. Nós voltamos já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Chegou a hora da retrospectiva 2021 com os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal neste ano. Na reportagem de hoje, a gente mostra que, por maioria de votos, o plenário decidiu que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15 de março de 2017, data em que a Corte decidiu o caso em um recurso extraordinário. O processo começou com a ação de uma importadora, que alegava ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que são contribuições para a Seguridade Social. Em 2017, o Supremo decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo dessas contribuições. Para o STF, o PIS e a COFINS devem incidir apenas sobre o valor efetivamente faturado pela empresa com a venda de seus produtos e mercadorias. A União recorreu, pedindo que a suspensão da cobrança começasse a valer a partir da data do julgamento desse recurso, os embargos de declaração. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou parcialmente a favor do recurso da União. Ela esclareceu que o ICMS excluído da base de cálculo seja o ICMS destacado na nota fiscal e não o efetivamente pago. Acolheu ainda pedido da União para estabelecer que quem entrou com ação judicial até o dia 15 de março de 2017, data do julgamento do recurso, vai poder receber o que pagou indevidamente de imposto. Recomendo o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo para preservar a segurança jurídica, ressalvados os casos ajuizados desde 15 de março de 2017 e ressalvados os casos ajuizados até aquela sessão de julgamento. O plenário, por maioria, acompanhou a relatora. O impacto financeiro, além da dificuldade de planejamento do orçamento, planejamento orçamentário federal, tendo em vista a total impossibilidade de apurar-se a priori os valores que se tornariam exigíveis por ano fiscal, essa reposição anterior, isso poderia gerar uma crise econômica sem precedentes. Eu estou nessa linha, subscrevendo, claro, né, em parte, quanto à modulação, o voto de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, mas com este enfoque, com esta abordagem constante do voto do ministro Nunes Marques. O Tribunal, por maioria, acolheu empates embargos para modular os efeitos os embargos para modular os efeitos do julgado nos termos do voto da relatora, vencido neste ponto os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e rejeitou por maioria os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição, e no ponto relativo ao ICMS, excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, prevaleceu que se trata do ICMS destacado, vencido os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
pandemia deu uma reviravolta profissional na vida de muita gente, não é mesmo? Para driblar o desemprego, foi preciso se reinventar. Veja na reportagem do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás como boa parte da classe artística tem feito para se manter. Leite condensado, ovos, chocolates, leite, utensílios de cozinha. Essa é a nova realidade de Ziza, artista circense, produtora e empresária da área de eventos, que precisou se reinventar na pandemia. Saímos aí da área de eventos, que foi totalmente prejudicada por conta do lockdown, e aí tivemos que buscar alguma coisa. Então, como a minha missão sempre foi levar alegria, satisfação para as pessoas, eu achei nos pudins essa mesma missão. Levar doçura, satisfação e alegria. Então, por isso veio os pudins. Ziza conta que antes da pandemia estava com grandes projetos saindo do papel. Eventos grandiosos que acabaram ficando estagnados. Tem muito colega de uma qualidade artística muito grande passando uns perrengues danados. Porque não está sendo diferente para ninguém, né? E não dá para você se reinventar da noite para o dia e uma quantidade muito enorme, porque tudo que você reinventa, você precisa de um consumidor. E aí você achar esse nicho do consumo e achar o dinheiro circulando para esse consumo, para você realizar, é tudo muito complexo, né? A reinvenção foi o caminho de vários artistas nessa pandemia. Mudar completamente de área, assim como a Ziza fez, foi a única saída para muitos deles. Mas para outros, a internet acabou salvando, ainda que com dificuldades. É o que nos explicou o ator Júlio Van. De acordo com ele, os artistas que conseguiram manter as atividades de forma online, como as lives, por exemplo, muitas vezes sofrem com a falta de reconhecimento e principalmente de remuneração. Para quem já trabalhava com audiovisual, né, já é um pouco mais fácil. Para o pessoal que trabalha com música, né, fazendo shows e tudo mais, também é um pouco mais tranquilo. Mas para algumas áreas, por exemplo, que dependem, né, da presencialidade para poder realizar o seu trabalho, aí isso dificulta um pouco mais. Júlio, assim como Ziza, confirma. Os colegas têm sofrido bastante com a pandemia, mas ainda assim eles mantêm o otimismo, seja se reinventando, superando, sobrevivendo. Eu acho que a gente tem que assumir a força da crise, né? E do que a crise trouxe à tona, né? Revelou, acirrou, né? E isso nos fazer pensar como que a classe artística está fazendo o seu trabalho, por exemplo, né? Porque nós estamos percebendo, por exemplo, que há um grande incentivo para o individual, o pensar em si, né? Enquanto que, para sobreviver a esse momento, sem o coletivo nós não conseguiríamos. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau!